Fala filhotes, estão vivos? Recentemente eu postei um vídeo aqui falando sobre um vídeo resenha da Paula Marisa sobre uma obra chamada Falácia Socioconstrutivista. E diante disso, né, a suposta obra, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre ela aqui, ela vai dizer que a neurociência e a psicologia cognitiva, ela questiona ou critica ou não referenda, diz que o método construtivista, o socioconstrutivista, o construtivista de Piaget, o socioconstrutivista de Vygotsky e o método de Wallon, além do Paulo Freire, são métodos anticientíficos que não ajudam ou que incapacitam ou que atrapalham o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, principalmente no processo de alfabetização. Agora eu vou mostrar aqui, né, um artigo da revista Nova Escola sobre como a ciência, sobre como ela ajuda a entender a aprendizagem e como ela, na verdade, referenda os autores Piaget, o Vygotsky e o Wallon, além de outros, né? Conclusões da área sobre como o cérebro aprende trazem à tona questões tratadas por grandes teóricos da psicologia, como Piaget, o Vygotsky, o Wallon e o Alzhouel. Saiba como elas podem enriquecer as discussões sobre o ensino, né? Então vamos lá. A emoção interfere no processo de retenção de informação. O Goleman já tinha falado sobre isso, Daniel Goleman, né, sobre a questão da inteligência emocional, como as emoções interferem nesse processo de retenção. E agora ele está partindo para uma outra análise, né? Ele que é cientista da educação, a inteligência social. Esse livro aqui tem vídeo meu também no canal. E essa inteligência social vem referendar as teorias socioconstrutivistas, né? É preciso motivação para aprender. A atenção é fundamental na aprendizagem. O cérebro se modifica em contato com o meio durante toda a vida. A formação da memória é mais efetiva quando a nova informação é associada a um conhecimento prévio. Para você, essas afirmações podem não ser inovadoras, seja por causa de sua experiência em sala, seja por ter estudado Jean Piaget, né, que viveu entre 1896 e 1980, o Lev Vygotsky, que viveu entre 1896 e 1934, e o Henry Wallon, que viveu de 1879 a 1962, e o David Alzhouel, que viveu de 1918 a 2008. A maioria é da área da psicologia cognitiva. A novidade é que as conclusões são fruto de investigações neurológicas recentes sobre o funcionamento cerebral. O que hoje a neurociência defende sobre o processo de aprendizagem se assemelha ao que os teóricos mostravam por diferentes caminhos. Cada um deles mostrava de diferentes maneiras algo que hoje está sendo referendado pela neurociência, né? Diz a psicóloga Tana Beatriz Ivasco Marx. Na faculdade de educação ela só faz algumas correções, né? A neurociência sobre algumas teorias, sobre os processos, por exemplo, as fases de desenvolvimento humano, lá segundo o Piaget, aí eles fazem algumas correções ali. Inclusive tem um livro aqui sobre as fases do desenvolvimento do ser humano. Em breve eu devo postar algum vídeo sobre ele aqui, em onde que dá uma mudadinha numa questão ou outra ali, mas de forma geral ele tinha razão de que existem mesmo essas fases, né? Então, a Vasco Marques, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da UFRGS, ela é estudiosa de Piaget. O avanço das metodologias de pesquisa da tecnologia permitiu que novos estudos se tornassem possíveis. Até o século passado apenas se intuía como o cérebro funcionava. Ganhamos precisão, diz Lino de Macedo, no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo da USP, também piagetiano. Mas é preciso refletir antes de levar as ideias neurocientíficas para a sala de aula. A neurociência e a psicologia cognitiva se ocupam de entender a aprendizagem, mas tem diferentes focos. A primeira faz isso por meio de experimentos comportamentais e do uso de aparelhos como os de ressonância magnética e tomografia, que permitem observar as alterações no cérebro durante o seu funcionamento e durante a própria aprendizagem, né? A psicologia, sem desconsiderar o papel do cérebro, foca os significados, se pautando em evidências indiretas para explicar como os indivíduos percebem, interpretam e utilizam o conhecimento adquirido, explica a Evelise dos Santos Lemos, pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz, no Rio de Janeiro. E ela é especialista em aprendizagem significativa, o que é o campo de estudo do Alzhouel, que é um outro pilar aí, da pedagogia contemporânea. As duas áreas permitem entender de forma abrangente o desenvolvimento da criança. Ele é um ser em que esses fatores são indissociáveis, por isso não pode ser vista por um único viés, diz Cláudia Lopes da Silva, que é psicóloga escolar da Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, e ela é estudiosa do Vygotsky.
Sabemos, por exemplo, com base em evidências neurocientíficas, que há uma correlação entre o ambiente rico e o aumento das sinapses. O ambiente ali, então, tem um sócio, né? O socioconstrutivismo. O ambiente é importante. As pessoas, o convívio social é fundamental para a aprendizagem. Os caras estão falando que não. A falácia socioconstrutivista daquela obra. Onde que aquela mulher estudou a neurociência dela, velho? Pelo amor de Deus. Conexões entre o ambiente rico e o aumento da sinapse, conexões entre as células cerebrais. Né? Mas quem define o que é um meio estimulante para cada tipo de aprendizado? Quais devem ser as intervenções para intensificar o efeito do meio? Como o aluno irá reagir? A neurociência não fornece estratégias de ensino. Ela diz como a gente aprende, ou os tipos de interações que fazem com que o aprendizado seja significativo e aconteça. Esse é o trabalho da pedagogia, por meio das didáticas, das metodologias, diz Hamilton Haddad, do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências da USP. Como então o professor pode enriquecer o processo de ensino e aprendizado usando as contribuições da neurociência? Para o educador português, o Antônio Nóvoa, reitor da Universidade de Lisboa, responder à questão é o grande desafio do século XXI. A estrutura educacional de hoje foi criada no fim do século XIX, esse modelo de escola que a gente tem hoje, É preciso fazer um esforço para trazer ao campo pedagógico as inovações e conclusões mais importantes dos últimos 20 anos na área da ciência e das sociedades. Ao professor cabe se alimentar das informações que surgem buscando fontes seguras e não acreditar em fórmulas para a sala de aula criadas sem embasamento científico. A neurociência mostra que o desenvolvimento do cérebro decorre da integração entre o corpo e o meio social. Então tem o construtivismo, o corpo, suas fases de desenvolvimento, Piaget, e o meio social, o convívio social, socioconstrutivismo, Vygotsky. E o Alan vai fazer uma síntese entre os dois. O educador precisa potencializar essa interação por parte das crianças, afirma Laurinda Ramalho de Almeida, professora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da PUC de São Paulo, e especialista em UALO. E aí a gente dá para ver, um dos caras que comentaram, ele diz que estuda neurociência, que não, é porque esses indivíduos que estão dizendo aí que não há relação entre neurociência e Piaget, Vygotsky, e Piaget influenciou Emília Ferreira aqui no Brasil, que a Paula Marisa fala, Vygotsky, o Alan, o Paulo Freire, é porque não leram esses caras e não conseguem ver relação do que eles falaram com a neurociência, com o que está sendo ensinado na neurociência. Para tornar mais claro o diálogo entre neurociência, psicologia e pedagogia, a Nova Escola mostra 5 conclusões neurocientíficas ligadas à aprendizagem. Confira nos comentários dos especialistas o que grandes teóricos dizem a respeito desses temas e reflita sobre a relação deles com sua prática em sala de aula. A emoção, a inteligência emocional, Daniel Goleman. Ela interfere no processo de retenção da informação. O Augusto Cury também fala muito sobre isso, eu aplico a escola da inteligência dele, ele fala que existem 2 maneiras de nós aprendermos, através das emoções, ou fazendo rir ou fazendo chorar. Eu busco fazer rir nas minhas aulas. Eu também tenho trabalhado com o Doug Lemov, que ele trabalha técnicas efetivas de aprendizado. Aí ele pega os melhores professores, os professores que conseguem as melhores notas nos Estados Unidos, e vai catalogando quais são as técnicas que eles utilizam com os alunos. E praticamente em todas as técnicas há uma relação dialógica. O professor pergunta, o aluno responde, o professor corrige ou faz a interação para que o conhecimento se torne efetivo, vai chamando aluno por aluno. Então é um método dialógico do Paulo Freire aí. O Doug Lemov é outro estudioso da educação, ele estuda mais aquilo que dá certo. Quais são as técnicas que dão certo para as pessoas aprenderem. Então, a emoção interfere no processo de retenção da informação. Os pesquisadores Larry Cahill e James McGough da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, publicaram nos anos 90 os resultados de estudos em que foram mostradas 2 séries de imagens a pessoas. Uma tinha um caráter emocional e a outra era neutra. O grupo teve uma recordação maior das emotivas. Por meio de um tomógrafo foi observada a relação entre a ativação da amígdala, parte importante do sistema emotivo do cérebro, e o processo de formação da memória. Quanto mais emoção contém determinado evento, mais ele será gravado no cérebro, diz Ivan Esquerdo, médico neurologista e coordenador do Centro de Memória da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul. Eu tento fazer isso, dar emoção àquilo que eu falo, ênfase, carregar de emoção para que eu consiga atrair os meus alunos. Muitas vezes eu estou, na verdade, sofrendo porque eu uso a emoção que eu tento despertar, em especial é o humor, a piada,
E eles estão interpretando as minhas piadas como ofensivas a alguns grupos, e aí tem me perseguido por conta disso. A emoção para Piaget, ó. O psicólogo valoriza o termo afetividade em vez de emoção, e diz que ela influencia positiva ou negativamente os processos de aprendizagem, acelerando ou atrasando o desenvolvimento intelectual, segundo o Lino de Massieu. Agora, a emoção para Vygotsky. Para compreender o funcionamento cognitivo, a razão ou a inteligência, é preciso entender o aspecto emocional. Os dois processos são uma unidade. O afeto interfere na cognição e vice-versa. A própria motivação para aprender está associada a uma base afetiva, e essa relação afetiva ela se dá no âmbito social, né? Na interação social, segundo a Cláudia Lopes da Silva. A emoção para o Wallon, né? O pesquisador defende que a pessoa é resultado da integração entre afetividade, cognição e movimento. E a afetividade é a emoção, né? O que é conquistado em um desses conjuntos interfere nos demais. O afetivo, por meio de emoções, sentimentos e paixões, sinaliza como o mundo interno e externo nos afeta. Para o Wallon, que estudou a afetividade geneticamente, os acontecimentos à nossa volta estimulam tanto os movimentos do corpo quanto a atividade mental, interferindo no desenvolvimento, segundo a Laurinda Ramalho de Almeida. Então, você vê que a emoção tem embasamento em todos os três, né? Piaget, Vygotsky e Wallon. E também no próprio Paulo Freire, acredito eu. Né? Porque o pensamento de Paulo Freire, na sua pedagogia do oprimido, depois na pedagogia da autonomia, na pedagogia da esperança, ele vai falar sempre disso, né? Dessa questão, essa relação emocional que deve se ter entre o professor e o aluno, onde o aluno não é apenas algo inerte, passivo, mas a relação tem que ser dialógica, né? Tem que se dar ali, na interação entre os dois, para que um possa aprender com o outro. O aluno aprenda aquilo que o professor tem para passar e o professor aprenda técnicas e maneiras de ensinar. Se dá num processo. Ninguém ensina ninguém, mas ninguém aprende sozinho. O próprio Sócrates também falava isso, né? Só sei que nada sei, eu não ensino nada a ninguém. Eu só ajudo as pessoas a parir as próprias ideias e a própria verdade. Então, o método dialógico do Coelho já tem um embasamento lá em Sócrates, que tem essa relação emocional, professor-aluno, uma relação que não deve ser uma relação de opressão, onde o professor vê o aluno como um sujeito passivo, que deve ser disciplinado, deve ser submetido e que deve ser depositado o conhecimento nele como se fosse uma educação bancária, ele fosse um vaso que precisava ser preenchido pelo conhecimento. Implicações na educação. O professor observar as emoções dos estudantes pode ter pistas de como o meio escolar os afeta, se está instigando emocionalmente ou causando apatia por ser desestimulante. Dessa forma, consegue reverter um quadro negativo que não favorece a aprendizagem, né? Então, a gente deve observar essas emoções para ter pistas de como está, né? A gente está conseguindo emocionalmente afetar os alunos e trazê-los para junto de nós, do nosso conteúdo. Motivação, ela é necessária para aprender. Da mesma forma que sem fome não aprendemos a comer, sem sede não aprendemos a beber água, sem motivação não conseguimos aprender, afirma Ivan Esquerdo. Estudos comprovam que no cérebro existe um sistema dedicado à motivação e à recompensa. Tem um livro também, Punidos pela Recompensa, né, que eu falei recentemente, acho que tem vídeo meu sobre ele aqui, falando como essa recompensa acabou estragando as pessoas, né, mas é isso que acaba nos movendo, essa motivação e recompensa. Quando o sujeito é afetado positivamente por algo, a região responsável pelos centros de prazer produz uma substância chamada dopamina. A ativação desse centro gera bem-estar, que mobiliza a atenção da pessoa e reforça o comportamento dela em relação ao objeto que afetou. A neurologista Susana Herculano Rosel, a maior cientista no Brasil nesse sentido, autor do livro Fique de Bem com o Seu Cérebro, de 208 páginas, editora Cessante, R$19,90 o valor, né? Não sei se ainda é. Explica que tarefas muito difíceis desmotivam e deixam o cérebro frustrado, sem obter prazer do sistema de recompensa. E aí acaba que, né, a aprendizagem não se dá, ou não se dá motivação para a aprendizagem. Por isso são abandonados, que também ocorre com as fáceis, né? São fáceis demais, ele abandona porque perde a graça. A motivação do Piaget é a procura por respostas quando a pessoa está diante de uma situação que ainda não consegue resolver. A aprendizagem ocorre na relação entre o que ela sabe e o que o meio físico e social oferece. Sem desafios não há por que buscar soluções. Por outro lado, se a questão for distante do que se sabe, não são possíveis novas sínteses, né? O que dentro da neurociência chama-se sinapse, segundo a Tânia Beatriz e Vasco Marques, né?
A motivação por Vygotsky. A cognição tem origem na motivação, mas ela não brota espontaneamente, como se existissem algumas crianças com vontade, naturalmente motivadas, e outras sem. Esse impulso para agir em direção a algo é também culturalmente modulado, é a sociedade que faz ou que dá essa motivação. Inclusive tem palestras, né, que o cara motiva, o professor tem que ter esse papel também. O sujeito aprende a direcionar para aquilo que quer, como estudar. Segundo a Cláudia Lopes da Silva, falando sobre Vygotsky, né? A motivação para o Ausubel. Essa disposição está diretamente relacionada às emoções suscitadas pelo contexto. É o contexto sócio. Né? Pela perspectiva de Ausubel, o prazer, mais do que estar na situação de ensino-mediação, aí ensino-mediação é a questão do Paulo Freire, né? Pode fazer parte do próprio ato de aprender. Trata-se da sensação boa que a pessoa tem quando se percebe capaz de explicar certo fenômeno ou de vencer um desafio usando apenas o que já sabe. Né? Com isso, acaba motivada para continuar aprendendo sobre o tema. Quando é muito difícil, ele perde a motivação. Quando é muito fácil, ele desanima também. Né? Então, tem que ter uma média aí para que a motivação possa acontecer e levar a ir progredindo, subindo os degraus da aprendizagem. Implicações na educação. A escola deve ser um espaço que motive, não somente que se ocupe em transmitir conteúdos. É o que o Paulo Freire falava. Para que isso ocorra, o professor precisa propor atividades que os alunos tenham condições de realizar, ou seja, parta do contexto. É isso que o Paulo Freire fala, do contexto e do conhecimento do aluno. Né? Use as coisas que ele já tem, o método de alfabetização do Paulo Freire. Tenham condições de realizar que despertem a curiosidade deles e os faça avançar. É necessário levá-los a enfrentar desafios, a fazer perguntas e procurar respostas. Atenção. Ela é fundamental para a percepção, para a aprendizagem, ter atenção. Né? Pesquisas comportamentais e neurofisiológicas mostram que o sistema nervoso central só processa aquilo a que está atento. Se você não tiver atenção, você não consegue compreender, aprender e desenvolver o seu raciocínio, o seu intelecto ali. Né? Em um estudo de Gilberto Fernando Xavier e André Frazão Heleno, do Instituto de Biociências da USP, publicado em 2006 na revista Neuroscience, um grupo de pessoas passou por um teste que avaliava o desenvolvimento da habilidade de leitura de palavras espelhadas. Uma parte delas treinou a escrever de maneira imaginária palavras invertidas. Outra pôde ler termos desse tipo. Depois ambas conseguiram ler com rapidez palavras espelhadas criadas pelos pesquisadores. Um terceiro grupo, enquanto treinava a leitura e escrita de termos espelhados, realizou outra tarefa de memorização visual. Tanto a memorização quanto a aquisição da habilidade de leitura invertida ficaram prejudicadas. Assim comprovaram que, se o desvio de atenção é significativo, né, e é o que mais acontece hoje nas salas de aulas, nós estamos competindo com celulares, gente ouvindo música, gente fazendo bagunça, jogando papelzinho, conversando, e aí o professor falando. Aí não tem como aprender, né? Se comprovar que se o desvio de atenção é significativo, a aquisição de habilidade e a memorização sofrem um prejuízo significativo. Né? A atenção para Piaget. De acordo com o psicólogo, e é da psicologia cognitiva, né, prestamos atenção porque entendemos, ou seja, porque o que está sendo apresentado tem significado e representa uma novidade, ou seja, chama a nossa atenção. Se é um desafio, se for possível estabelecer uma relação entre esse elemento novo e o que já se sabe, a atenção é despertada. Ora, a atenção para o Ausubel, a mente é seletiva. Segundo Ausubel, só reconhecemos os fenômenos que acontecem à nossa volta aquilo que o nosso conhecimento prévio nos permite perceber. Não hesitamos, por exemplo, em interromper uma atividade quando sentimos um cheiro de fumaça no ambiente. Aí sua atenção já volta para outra coisa. Conhecer padrões é fundamental para se dedicar, agir e aprender sobre o que importa. É a atenção para Vygotsky. No decorrer do processo de desenvolvimento, a atenção passa de automática para dirigida. Tem a atenção automática, tem a dirigida, aquela que você consegue controlar e focar. Né? Sendo orientada de forma intencional, é estritamente relacionada com o pensamento, ou seja, ela sofre influência dos símbolos de um meio cultural, que acaba por orientá-la. A atenção e memória se desenvolvem de modo interdependente. Se não tiver atenção, não tem memória, você não consegue registrar aquilo fica guardado. Num processo de progressiva intelectualização. E também, mais uma vez, segundo Vygotsky, está no âmbito social, né, na interação social. A aprendizagem. Né? As implicações da educação. Falta de atenção não é sinônimo de indisciplina ou de desinteresse por parte das crianças. Ela pode ser decorrente de um meio desestimulante. Um meio ali, né, não estimula. Ou de situações inadequadas à aprendizagem. Para evitar isso, o professor deve focar a interação entre ele, o saber, o conhecimento e o aluno, refletindo sobre as atividades propostas e modificando se necessário, né? E mostrando que aquilo, né, de alguma forma, é importante para o aluno para que chame a atenção dele.
Tem professores que conseguem fazer isso de diversas formas. Aí as técnicas do Douglas Lemov são importantes, que eles chamam fazendo perguntas, falando o nome dos alunos, né? E ali interagindo. A plasticidade cerebral. O cérebro se modifica em contato com o meio durante toda a vida. A interferência do ambiente no sistema nervoso causa mudanças anatômicas e funcionamento do cérebro, né? E funcionais no cérebro. Assim, a quantidade de neurônios e as conexões entre eles, as chamadas sinapses, mudam dependendo das experiências pelas quais se passa. Antes acreditava-se que as sinapses formadas na infância permaneciam imutáveis pelo resto da vida, mas há indícios de que não é assim. Nos anos 80, um estudo pioneiro do neurocientista norte-americano Michael Merzenich, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostrou que o cérebro de macacos adultos se modificava depois da amputação de um dos dedos da mão. A perda do membro provocava atrofia dos neurônios da região responsável pelo controle motor do dedo amputado, né? Por ele observou também que essa área acabava sendo ocupada pelos neurônios responsáveis pelo movimento do dedo ao lado, né? A influência do meio, para o Vygotsky, né? A cognição que se constitui pelas experiências sociais, né? E a importância do ambiente nesse enfoque é fundamental. À medida que aprende a criança, e seu cérebro se desenvolve. A ideia oposta da maturação, de acordo com a qual se deve aguardar que ela atinja uma prontidão para poder ensiná-la. Isso aqui já é do Piaget, né? Ele dizia que tinha que esperar essa maturação. Tinha as fases, né? Dos 0 aos 2 anos, dos 2 e assim por diante. A influência do meio segundo o Allen, né? A relação complementar e recíproca entre os fatores orgânicos e socioculturais está presente em todas as análises do Allen. Para ele, a criança nasce com equipamento biológico que o permite aprender, é o que dizia o Piaget, mas vai se constituir no meio social, no convívio, na interação, por isso o socioconstrutivismo, né? Que tanto pode favorecer seu desenvolvimento como também tolir o meio social, né? A influência do meio para o Piaget. Para o estímulo provocar certa resposta, é necessário que o indivíduo e seu organismo reajam, sejam capazes de fornecê-la. Por isso, não basta ter um meio provocativo se a pessoa não participar dele, como complementaria o teórico, se ela for incapaz de se sensibilizar com os estímulos oferecidos e reagir a eles. A aprendizagem, portanto, não é a mesma para todos e também difere de acordo com os níveis de desenvolvimento de cada um, pois há domínios exigidos para que seja possível construir determinados conhecimentos. Quais são as implicações na educação? O aluno deve ser ativo em suas aprendizagens. Aí era o que o Paulo Freire falava, né? Não tem que ser passivo, ali um vaso que recebe o conteúdo, né? Mas cada professor procura orientar e fazer condições para que ele exerça suas potencialidades dentro do Douglas Lemov, as técnicas para chamar a atenção do aluno e fazer ele interagir com a aula, né? Para isso deve conhecê-lo bem, assim como o contexto em que vive e a relação dele com a natureza do tema a ser aprendido. Então vou ficar por aqui. No próximo vídeo eu vou dar continuidade aqui sobre isso, porque está acabando aqui, meu celular só grava 23 minutos, depois disso ele começa um outro vídeo. Então, no próximo eu vou falar sobre memória. É isso aí, hasta lá, até a próxima.